Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Diz Aristóteles, filósofo grego nascido em 384 antes da Era Comum, que a amizade é uma alma com dois corpos. Eu particularmente sinto muita verdade nessa frase, já que ser amigo é sentir o que o outro sente e, assim sendo, agir conforme o sentimento, seja para confortar ou festejar. O episódio anterior do Fora do Meio mergulhou na construção da amizade entre um homem gay e uma mulher hétero, algo comum, mas não obrigatório de existir. Enquanto ali nós apresentamos amizades construídas de forma real, neste episódio nós vamos nos voltar para o outro lado dessa moeda, quando a amizade é um disfarce para a servidão. Assim como a cultura pop apresenta que uma mulher hétero deve ter um amigo gay para chamar de seu, muitas vezes esse seu tem a ver com propriedade, com um servo ou alguém que está ali para um fim muito específico. O limite entre esses dois contextos pode ser muito fácil de confundir, e é por isso que nesse episódio nós vamos apresentar o nosso lado da história, falando sobre como é possível identificar que o nosso papel de amigo é, na verdade, uma farsa, para o papel de chaveirinho. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Pod no Twitter ou Fora do Meio Podcast no Instagram. Armário aberto. E para se juntarem a mim nesse episódio especial onde a gente vai analisar um pouquinho dessa situação de não ser um chaveirinho de hétero, como é que é essa situação, eu vou chamar meus convidados. Convidados, por favor, se apresentem para a audiência do Fora do Meio e contem para mim, vocês preferem chaveirinhos daqueles tipo mais simplesinho, tipo de bolinha, quadradinho, ou tem que ser uma coisa mais ornamental que chama atenção? Meu nome é Samantha, eu sou youtuber, o nome do meu canal é Transmissão, inclusive, onde eu falo sobre pautas LGBTQIA+, com enfoque principal em transgeneridade, né, já que eu sou uma mulher trans. E eu gosto de chaveiro bem espalhafatoso, de preferência que tenha coisas de autodefesa nele. Alarme, spray de pimenta, coisa assim, pra quebrar a janela de carro. É isso, meu chaveiro. Isso é bom. É ótimo. Bom demais. Necessário, diria. Necessário. Eu sou a Letícia. Eu tenho um podcast chamado Sapa Justa, onde eu costumo dizer que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Eu já participei aqui no Fora do Meio, então vocês já devem me conhecer um pouquinho, que eu tô sempre aqui fazendo um frila. Eu gostei muito do chaveiro da Samantha, mas também se tiver um que abre cerveja com utilidades, né? Eu gosto também desse tipo de chaveiro. Sim. Letícia, acho que eu tenho que parar de te apresentar como convidada, né? Já tem que ser co-host. Espero que você diga a mesma coisa pra mim também, tá? Treta. Não sei se vocês estão ouvindo, vão conhecer minha voz. Eu sou David Varelo, apresento o podcast Desculpa o Atraso. E também já estive aqui algumas vezes, menos que a Letícia. Claramente, né? Existe uma preferência aqui pelo host desse podcast que vocês estão ouvindo. E eu prefiro um podcast não, um chaveirinho com uma coisinha só. Uma coisinha só, pra poder colocar no bolso e levar pra cima e pra baixo. Não gosto muito de coisa muito espalhafatosa. Isso, menino, sabe, uma coisa meio discreta fora do meio, sabe? Meio tchum, mais ou menos assim. Tá vendo, gente? É por isso que o David vem menos aqui, porque ele é discreto. Aqui é o que a gente não tem nesse lugar de Mas descrição. eu falei discreto fora do meio. Não, mas em minha defesa eu tenho que dizer, gente, eu e David já tomamos um café e ainda não tive essa oportunidade com a Letícia, então ele tem uma vantagem ali nesse rolê. Exatamente. A Samantha, coitada, né? Mora em Brasília e impossibilita por enquanto. Mas Samantha, vem visitar nós aqui. Vocês estão vendo a exclusão, né? A exclusão com a brasiliense. Mas eu quero muito ir visitar. Assim que eu tiver grana, gente, eu vou ir pra São Paulo e vocês vão me levar pros lugares. Sim. Vocês vão me levar pros lugares. Eu vou confessar pra vocês que o meu maior sonho pós-pandemia é fazer um encontrão Fora do Meio aqui em São Paulo, qualquer lugar. Porque eu quero ver vocês, eu quero ver ouvintes, eu quero ver, sei lá, vou chamar a Madonna pra cantar no dia, alguma coisa assim, mas vai ser um evento grandioso que tá merecendo. Vai ser tudo. Ai, eu quero. Eu quero. Me chama que eu também não sou de São Paulo, não, sou de Belo Horizonte. É verdade, eu esqueci desse pequeno detalhe. A Letícia tá tão presente na minha vida que pra mim ela é vizinha. Não, mineira.
Aquelas barista. Sim. Então, né, gente, como vocês devem ter percebido, a gente vai falar um pouquinho de chaveirinho de hétero nesse episódio. E eu preciso começar defendendo esse podcast, porque eu juro que esse podcast não tem nada a ver com aquele participante do BBB que tá num misto de chaveirinho planta. Essa é uma pauta que tá desde o ano passado, que agora surgiu o momento, né? Surgiu a oportunidade da gente falar. E eu quero começar perguntando pros meus convidados maravilhosos. Gente, pra vocês, o que caracteriza uma pessoa que é um chaveirinho de hétero? Tem que começar. Eu acho que é quando você vê que uma pessoa LGBT, né, vamos dizer assim, que eu acho que todo mundo pode ser chaveirinho, ela tá muito servindo a uma pessoa hétero. Ela se diminui, a personalidade dela se apaga, ela quer muito agradar aquela outra pessoa. Eu acho que isso pra mim configura chaveirinho hétero. Aí você vai colocar o clássico, né, o homem gay que é chaveirinho da mulher hétero. Ele fica sendo engraçado, ele fala o ó porque ela acha engraçado, ele comenta roupa, às vezes ele nem sabe o que combina, mas ele fica ali se passando. Então acho que configura isso de ser mais uma coisa que não é uma... Tipo, você não gosta da pessoa pelo que ela é, fica meio perdido, assim, no personagem. Eu vejo, assim, de uma forma ampla, meio que é isso. Uhum. Ou, tipo, assim... né, porque eu dei o exemplo o caso do gay com a mulher hétero, né? Mas aí isso pode também acontecer com... pagando pau pra um homem hétero também. Mulher lésbica que fica doida com mulher hétero, aí fica tudo pra agradar. E mulher lésbica que fica passando pano pra macho escroto. É uma palhaçada. Sim. Deixa eu só adicionar uma pergunta aqui. Vocês já foram chaveirinho de hétero? Já se viram nesse local alguma vez? Olha, eu acho que eu nunca cheguei a ser chaveirinho, não. Acho que eu fui talvez uma comanda, né? Uma coisa ali temporária. Porque acho que por baixa autoestima, assim, de ter pessoas héteros, falar, essa pessoa, ela me aceita. Aí o mínimo, eu esperava o mínimo, tipo assim, ela me aceita como lésbica. Aí não via as outras coisas e tal. Mas não durava muito tempo, não. Até porque do lado de homem pra vir falar de mulher comigo, eu nunca dei liberdade. E porque eu acho que eu também não gosto muito de hétero. Eu sou um pouco heterofóbica, eu não gosto de andar com o povo hétero. Então eu tenho os meus héteros de estimação, que eles são selecionados. Letícia, eu acho que esses héteros são os seus chaveirinhos. Eles são os meus chaveirinhos. Exatamente, que é isso que eu quero falar, sabe? Que... acho que não tem muito o que falar depois do que a Letícia falou, né? Muito isso de você, às vezes, se perder naquilo que você é, em tudo que você passou na sua vida. Eu sempre falo que nos nossos pressupostos, eles constroem aquilo que a gente é hoje, né? E quando a gente começa a esquecer de tudo e começa a ir pra cima e pra baixo com uma pessoa que só quer que a gente fique ali do lado pra ser o exemplo do... Eu não sou homofóbico, tenho até amigos que são gays. Acho que a gente meio que se perde, né? Essa é a pior frase já dita pelo homem em toda a história. Pelo homem e pela mulher também, tá? A pior frase é dita na história da humanidade. E acho que quando a pessoa começa a se perder, quando a gente tá falando... A se perder, no geral, é bem ruim, né? Então, minha opinião, é uma coisa bem ruim. Mas eu também tenho chaveirinhos hétero, tá? É reparação histórica. Não tenho vergonha disso, é reparação histórica. Teve um momento da minha vida que eu comecei a perceber que eu poderia chegar nesse local, sabe? E quando eu percebi, eu falei, peraí, esse não é o David, não. E aí eu comecei a me impor pras coisas e foi meio que natural, sabe? Em nenhum momento eu parei pra pensar. Sabe aquele momento que você tá pensando, olhando pro céu e você pensa, nossa, acho que a fulano tá me fazendo de chaveirinho. Não teve isso. Mas aí eu tava saindo com outros amigos e eu comecei a pensar, putz, mas quando eu saio com a fulano não acontece isso. Por que não faço isso? Aí eu falei, é provável que eu esteja talvez me perdendo um pouco, que foi tudo isso que a Letícia acabou de falar, né? Mas assim, quando eu percebi depois de muito tempo, é tipo o relacionamento abusivo, né? Você só percebe quando sai. Sim. Eu percebi depois, falei, nossa, olha o mood que eu entrar, que coisa doida. Mas, e acho que tem muito isso de você se perder. E quando a gente fala de ser o chaveirinho do cara gay, nesse caso aqui, né, do cara gay ser o chaveirinho do hétero, é muito da pessoa ser a engraçadona, que foi inclusive uma coisa que teve no reality, que a pessoa falou assim, eu acho que a minha missão na casa é divertir as pessoas. LGBT é um povo animado, um povo alegre. Sim. É isso, né? Um pouco palhaço. Eu acho que eu nem tenho tanto que complementar também, porque acho que a fala da Letícia foi excelente, né? Pra definir o que seria um chaveirinho, porque é isso, é a pessoa que se anula pela pessoa hétero cis, né? É a pessoa que ela tá ali se anulando, tá na posição de servir, né? Como, enfim, o Vini que está lá no reality pra servir a Eli, né? Como a Larissa pontuou, acho que é a única frase sensata da Larissa no reality. Então...
Então, é muito isso mesmo, né? A pessoa que ela se anula pra deixar os héteros confortáveis. É isso, ela se anula pra deixar os héteros confortáveis, pra não incomodar e tudo, porque ela acha que ela precisa estar naquele lugar, né? Ela precisa estar naquele lugar de conforto pras outras pessoas, e não necessariamente pra ela, mas sim pro outro. Sim. Nossa, eu falei naquele lugar, eu me senti muito BBB agora. Muito sister. A criatura que mais diverte o hétero é a criatura gay, né? Como já dizia o Rodolfo lá no BBB Sim, passado. exatamente. Eu nunca me vi como chaveirinho de hétero. Acho que eu não tive esse momento da minha vida. Até porque quando... né, eu demorei a iniciar a transição de gênero. Mas então eu vivi durante um tempo como um menino gay, né? Fazendo cisplay de menino gay. E nesse momento eu já, fiz amizade com tanta gente LGBT na minha escola. Porque a minha escola, assim... O povo que era roqueiro da minha escola, que era, né, que eu era gótica, a gente, era difícil ter uma pessoa hétero naquele meio, sabe? Então, assim, aí não teve como virar chaveirinho, porque eu já caí num ambiente, assim, que era tudo LGBT, povo animado. Então era mais tranquilo. Quer dizer, povo desanimado, né, porque eram góticos. Sim. Sim. Adorei. Não, mas é isso mesmo, assim, esse episódio, querendo ou não, como eu já falei, eu tava pensando nele desde o ano passado, mas surgiu esse momento de falar agora, porque, querendo ou não, né, acho que muitos de nós criamos expectativas sobre a figura do Vinícius, quando ele foi falado na casa, quando ele pôs lá o vídeo de apresentação, e a gente foi vendo justamente ele começar de um jeito, ele se apagando conforme ele foi se aproximando do Eli. Eu vou estar julgando aqui uma pessoa que eu não conheço, então eu peço desculpas se até esse episódio pro ar acontecer alguma coisa que vai anular tudo que eu falei, mas nesse momento que a gente tá gravando esse episódio, no dia 9 de março, eu olho pro Vini e eu vejo ele com aquela paixão pelo hétero que muitos de nós já passamos, né? E assim, eu não falo nem nesse sentido paixão de se apaixonar mesmo, mas aquele deslumbramento que o homem hétero, que é tão seguro de si, que é tão vendido pra gente como a oitava maravilha do mundo, a gente enxerga isso, né? E a gente quer ser essa pessoa, principalmente quando a gente vem de um meio onde a gente é reprimido, onde a gente não é aceito por quem a gente é. E o Vini, eu olho pra ele, eu vejo um pouco isso, né? Um cara que vem lá do Crato, que é o interior do Ceará. O David pode falar um pouquinho mais disso com a gente, né? Porque ele é de lá. E eu fico pensando o que esse cara passou lá pra poder... Porque assim, acho que muitos de nós nos anulamos em algum momento da nossa vida, né? Até chegar ao ponto de a gente olhar e ver o nosso valor. Então, eu entendo que essa submissão que o chaveirinho de hétero tem é justamente uma baixa autoestima. Ele não consegue achar que ele tem o mesmo valor do que o homem hétero ou a mulher hétero, rica, fodona, que diz, ai amigo, vamos lá comprar roupa comigo, vamos lá não sei o que, tipo, querendo ou não, você se sujeita a ser um serviçal, né? Vocês acham que realmente essa questão da pessoa se pôr nessa posição tem a ver com um pouco de autoestima também? Tem a ver com um pouco das oportunidades que ela teve enquanto uma pessoa LGBT, de não talvez ver pessoas iguais a ela ocupando lugares dignos, digamos assim, né? De como um ser humano e não como um segundo plano, como um serviçal? Eu acho que sim. Eu acho que tá totalmente ligada à baixa autoestima. Eu até já tinha feito também lá no meu canal, na Transmissão. Vão lá no Transmissão me ver. Eu tinha feito um vídeo falando justamente sobre a questão, né, do Vini apaixonado pelo Eli, que eu acho que não é só uma admiração, acho que ele realmente tá apaixonado pelo Eli. Também acho. E tem muito disso, né? E é o que você falou, tipo... Geralmente nós LGBTs, a gente é tão maltratado o tempo inteiro que quando alguém dá ali um mínimo de carinho, um mínimo de atenção, às vezes acontece, né? Da pessoa se deslumbrar, se apegar, confundir as coisas e tudo, né? Então acho que tá muito ligado, sim, a uma baixa autoestima. Não sei se tá muito ligado, talvez esteja, né? Mas não sei se tá tão ligado, assim, à falta de experiências com outras pessoas LGBT na vida. Porque acho que tem gente que mesmo tendo muita experiência, às vezes acaba ficando também, tipo, sei lá, às vezes a pessoa no ambiente dela de amigos, tem muito amigo que é do meio, que vai pra balada e tudo, mas no trabalho ela se coloca como chaveirinho da mina cis ou do cara cis hétero, né, porque... enfim, naquele ambiente é um ambiente mais repressor, então ela acaba se colocando naquele lugar pra ver se é melhor aceita, né? Então... Enfim, eu não sei se está tão ligado a tantas experiências LGBT, mas com certeza autoestima, tem muito ali de falta de autoestima. E o Vini já deixou claro no programa que ele já passou por vários tipos de violência em vários lugares, inclusive violência física na rua, na calçada, Sim. Por ele ter um jeito afeminado. Ele já falou isso. E outra coisa interessante também que ele já falou lá no programa com a Lin foi... Eu particularmente peguei de um jeito bem forte, me pegou de um jeito bem forte. Ele falou assim, você já percebeu que não tem ninguém pra mim aqui?
que ela falou, nem pra mim. Eu já tinha percebido isso, porque o importante é você ter uma pessoa trans, um gay, uma pessoa do Nordeste, uma pessoa tananã, 10 pessoas de São Paulo, sabe? Uma pessoa do Norte e uma pessoa preta, coisa que agora já não tá acontecendo, né? Desde o ano passado. E tem uma coisa que eu me pego pensando muito, que é nesse looping da gente sempre, que na minha cabeça é uma supervalorização do que acontece sempre em São Paulo. Como se São Paulo fosse a capital do Brasil. Paulista acha que São Paulo é a capital do Brasil. Se você é paulista e tá ouvindo, desculpa, não é, tá bom? Então procura lá no livrinho de história, a gente já deu dica aqui qual seria a capital do Brasil, mas não é São Paulo. E São Paulo nunca nem foi a capital do Brasil, tá? Então, e quando a gente fala de publicidade, tem um negócio que é assim, o grande investimento de publicidade no Brasil, só para contextualizar, tá? O grande investimento de publicidade, ele sai de São Paulo. Então, aqui a gente tem investimento de, sei lá, 100 milhões de reais de uma única empresa que investe em publicidade e desse valor, 80% é para São Paulo. Por quê? Porque existe um instituto que mede a audiência de TV. Esse instituto, ele mede a audiência da TV do Brasil de acordo com a audiência de TV de São Paulo. Então, é como se as marcas preferem aparecer em São Paulo porque as maiores audiências estão em São Paulo, então é um looping eterno, sabe? Eu tava pensando em outras coisas hoje, tipo assim, por que tudo que dublagem que a gente assiste é sempre uma voz de paulista, uma voz de carioca? Sempre. A gente não consegue ver outro sotaque. Quando tem um cara do Texas e é um sotaque meio fake, sabe? Que nem existe no Brasil, que a pessoa já imagina que é um sotaque caipira. E não tem esse movimento de integração do resto do país pra poder acontecer com isso tudo. Eu tô ainda assim, bem longe, mas eu prometo chegar, tá? Nosso país é tão grande que a gente não consegue perceber a singularidade de cada região e também é muito difícil pra gente perceber que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então aquilo que o Vini passou na vida dele, ele tá trazendo hoje pro programa e as pessoas não conseguem perceber o quão sério é aquilo que aquilo acontece. Sim. É toda uma coisa, ele falou aquilo, foi foda e tal, então vamos ver outra coisa. Fulano brigou, a Jade não sabe varrer, não sei o que, sabe? E a gente não consegue perceber que tem todo um movimento por trás daquilo tudo que ele passou e que ele tá tentando mostrar no programa. E a gente, às vezes, eu me coloco também nesse lugar, que fica julgando muito as posições dele, mas a gente não consegue perceber o que foi que ele passou, as coisas que ele já deu dica no programa. Ele é meio abestado? Ele é meio abestado. Ele é meio sem graça? É meio sem graça. Mas tem todas as outras, a história da vida da pessoa, né, que também não tá sob julgamento, nem a história da minha vida, nem a história da vida de vocês, nem a história da vida dele, ou de qualquer outra pessoa. E acho que é bem difícil pra gente imaginar, assim, quando a gente fala do Vini, acho que ele está sim apaixonado pelo Eliezer, está sim apaixonado. Não sei se ele está, mas ele já esteve muito apaixonado por ele e acho que ele tem ciência disso. Só que é a única pessoa pela qual ele consegue se apaixonar ali dentro, porque foi como a Samantha falou, né? Ele pode ter sido tão maltratado que qualquer pessoa que dá o mínimo de carinho, ele já fica mais essa pessoa. E ele olha aquilo que ele falou antes, né? De tipo, não tem ninguém pra mim aqui. Aí quando chega a pessoa dando um pouquinho de carinho, ele já... Só que ele não percebe que o Eliezer é um puta escroto. Tem um ódio daquele cara. Um ódio daquele cara. Será que não percebe também? Será que não percebe? Ceboso. Vamos falar disso depois. Eu queria só complementar uma coisa que tem a ver com o que o Deide falou, que eu acho que a gente também não pode tirar a responsabilidade como público. Porque é muito esquisito, se você parar pra pensar, que ele recebeu 1 milhão de seguidores porque o povo estava esperando por duas coisas, por ele ser gay e por ele ser do Nordeste. Isso é muito esquisito, você esperar que uma pessoa, porque ela é gay, é do Nordeste, seja engraçada. Efeito Gil, né? Então, às vezes ele faz o que falam pra ele fazer, ele nem sabe ainda, ele é novo também, né? Ele tá se descobrindo. Ele não entendeu que não é engraçado, tipo, ser igual os Trapalhões. Só que é muito estranho colocar essa expectativa na pessoa com essas duas coisas que você sabe sobre ela. É muito estranho isso, porque que tem que estar ali, sabe? Isso é muito problemático. A gente aponta que sim, ele tá... Eu tenho 2 incômodos. Eu tenho um incômodo de ver uma pessoa LGBT, tipo, sofrendo por um cara hétero babaca, igual eu acho que o Eliezer é. Eu não tô nem assistindo mais, porque eu não aguento mais ver a cara dele, do Eliezer. Ele é o meu problema, não brigue por ele. Mas eu também fico triste porque a Natália, que é uma que eu também gosto, também fica atrás desse homem. O que acontece? Porque as mulheres, né, héteros também sofrem essa desvalorização do que elas são. Pô, a mulher é muito foda, ela tá atrás do Eliezer, sabe? É triste você ver que as pessoas poderiam ser mais, né? Exato. Assim, da questão da expectativa do público,
Eu só discordo um pouco porque, na verdade, foi o Vini que colocou essa expectativa no público. Porque aquele vídeo de apresentação do Vini, né, quando foram anunciados os participantes, cara, ele era uma pessoa totalmente diferente do que a gente tá vendo no Big Brother. Tinha um vídeo também dele, eu acho que era o vídeo daqueles que eles gravam já no hotel, né, que é perguntando, tipo, quem é você numa treta? Aí ele fala, eu sou quem tá no meio da treta, que tô lá brigando, não sei o que e tal. Então, assim, beleza, a gente colocou uma expectativa muito grande em cima dele, mas ele gerou essa expectativa na gente. Ele se espelhou pra apresentação dele, né? Ele se vendeu pro Big Brother se espelhando muito no Gil, não tem nem como dizer que não. Porque toda a forma como o vídeo dele foi feito, né? Aquele vídeo de apresentação, tudo bem, às vezes a edição faz aquele vídeo do jeito que eles querem que a gente leia aquele personagem, né? Aquela pessoa. Mas também, tipo, dele falando que ele estaria no meio da treta, sabe? Tudo isso parecia que ele tava muito querendo mirar no Gil mesmo. Então, ele gerou a expectativa na gente. Tem muito dessa coisa da gente ver, né? Da população ver o gay e o nordestino como tendo que ser engraçado, como tendo que ser o alívio cômico ali, mas também tem muito da expectativa que ele gerou na gente. Sim. Tanto que ele tenta, né, ser esse alívio cômico, ele tropeçando em tudo, aquela coisa que, gente, ele indo votar e caindo da cadeira, depois lá da prova bate-volta ele batendo na parede, né, ele já bateu na parede não sei nem quantas vezes naquele programa. Então, assim, ele tenta fazer isso, ele tenta se vender dessa forma pra gente. Então, teve muito também do que ele alimentou de expectativa na gente. E o Eliezer, sim, ele é podre, ele é muito podre, eu também detesto ele. E, nossa, me dá uma agonia de ver que todo mundo que o Eliezer se aproxima, a pessoa perde brilho, né? Tipo, a Maria, nossa, ele é um dementador. Ela tava super foda, ela foi ali diminuindo um pouco, depois começou a ficar com ele. O Vini nem se fala. A Nath agora, né, tipo, também tem morrido cada vez mais. Até a linha Jessie, né, também teve aquele negócio lá da talaricagem, né, que é um termo que eu até detesto. Mas teve isso também. Então, sim, é dementador, né, ele vai sugando ele de todo mundo, é incrível. Verdade. Pra que você fosse ouvinte que ainda não sabe, nós temos uma newsletter nesse podcast, onde eu escrevo algumas coisas que não entram necessariamente na pauta, e a última que eu mandei foi justamente analisando um pouco o Vini, falando do quanto a gente, como comunidade, e eu me incluo nessa, julga o comportamento dele, mas quem de nós nunca se apaixonou por um cara hétero na época da adolescência, principalmente quando você tava no ambiente que o Vini cresceu, no interior? Eu fiz muito isso. Precisou eu mudar de cidade, e eu fui morar na cidade vizinha, né? Não é uma grande mudança, mas assim, só o fato de eu já mudar isso e começar a conviver com outras pessoas já foi suficiente para me apresentar um outro mundo e eu aprender a lidar com os meus sentimentos de uma forma diferente. Eu acho que isso falta um pouco pro Vini, mas, né, como a própria Lê falou, ele é novinho, ele ainda tem um caminho pela frente, e eu acho que, por exemplo, sei lá, pegar qualquer um de nós aqui, que somos pessoas que têm plena consciência e aceitação da sua própria sexualidade, se tirar a gente de onde a gente tá e colocar num centro maior, não precisa nem ser São Paulo, vamos colocar Nova York, por exemplo, que é uma outra capital do mundo, a gente vai mudar, a gente vai começar a enxergar a vida e a gente mesmo de outra forma. Eu acho que talvez falta um pouco isso no Vini, mas como que a gente cobra isso das pessoas, né? Porque eu tô comparando ele, por exemplo, vocês levantaram o nome do Gil, o Gil também foi um chaveirinho no ano passado do Arthur, né? E depois ele se tornou um chaveirinho do Fiuk, que é uma pessoa pior ainda. Então, sim, eu não consigo pensar no BBB tendo uma pessoa LGBTQIA+, que já passou por esse programa, que não acabou ficando na sombra de um participante hétero. Porque, por exemplo, até a Lumena, que era empoderada, que autorizava e desautorizava, ela tava meio na sombra da Carol. Quando a Carol saiu, ela morreu também. Então... Mas a Carol, acho que ela é bi, não? Eu acho que a Carol é bi, não tenho certeza, mas eu acho que é. Também não. Pelo documentário dela, eu vi ela falando do namorado, aí eu acabei associando ela com... É porque acho que ela... Eu acho que eu já ouvi ela falando que é bi, mas eu não tenho muita certeza também não. Posso estar falando uma grande merda aqui. Mas eu acho que ela é bi. Agora sim, pra gente poder buscar alguma pessoa LGBT que participou do programa que não virou chaveirinho de hétero, gente, eu só consigo ir lá atrás e pensar na de César, pensar na Serginho. Acho que a Morango também, acho que ela também não se também tornou, não. Né? Mas é porque tinha mais LGBTs, né, nessa casa. Então, eles puderam se unir, né? Eles puderam se unir ali. A própria edição, né, eu lembro que no começo fez eles se unirem, que colocou eles como um grupo ali, né? Mas eles entraram como um grupo. Tinha um grupo dos coloridos, o grupo do não sei o quê. O grupo dos cabeças, não sei o quê. Mas era então, uma casa com 4 grupos. Já colocou. Já colocou eles como um grupo também. Então já ficava mais... Mas eu não sei, eu não lembro deles terem sido chaveirinhos, mas eu era muito jovem, né? Posso ter esquecido. Sim.
É difícil a gente achar alguém em reality com essa, porque, por exemplo, por partir pro mundo invertido do Big Brother, que é a Fazenda. A última edição, tipo, por mais que o rico, ele ganhou, mas ele passou a temporada inteira na minha... Assim, eu não assisto, né? Eu vou falar aqui, posso estar falando besteira, mas todos os comentários que eu vi sobre ele eram o cara que tava correndo atrás dos héteros porque queria ver os caras pelados, porque tava, tipo assim, achando os caras super gostosos, então querendo estar junto deles, etc. Então, é um comportamento meio, tipo assim, segundo plano. Que era o que o Gil fazia também, né? Uhum. Você citou o Gil quando ele foi chaveirinho, ele fazia exatamente essa mesma coisa. Sim. Acho que só tem a Linha. A Linha eu não consigo vê-lo como chaveirinho de hétero cis. Não, também não. Mas não é justamente porque eu acho que a Linha ela tem uma vivência, uma história que vai muito além do que a do Vini teve, por exemplo. Sim. Eu acho que até... Mas é questão de maturidade, né? É porque tem uma coisa que a gente não pode cobrar de ninguém no mundo, que é maturidade. Maturidade, eu conheço pessoas com 35 anos que têm maturidade de uma pessoa de 13 anos. Eu conheço pessoa de... Meu namorado, por exemplo, ele tem a maturidade assim que eu fico besta. Ele tem 27 anos e ele parece ter 33, 34 anos. 32, 33 anos. Ele fala umas coisas que eu fico... Nossa. E é muito isso, que maturidade não é idade, né? E a gente não pode cobrar isso de uma pessoa, porque é como os pais e mães vão ensinando as pessoas no decorrer da vida, né? Você tem que fazer a pessoa errar pra pessoa poder... Não fazer a pessoa errar, mas deixar a pessoa errar pra ela... Opa, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais ser chaveirinho de hétero, entendeu? E aí ela vai começando a montar na cabeça dela uns gatilhos pra que ela não faça aquilo de novo. Aí vem maturidade tem a ver com experiência, né? Não com quantos anos você tá nesse planeta. Sim, exatamente. E acho também que quando você muda o seu olhar pra algumas coisas, porque essa coisa de se apaixonar por hétero, eu já falei isso com uma amiga minha que era viciada em ficar apaixonada por mulheres héteros. Falei, olha, alguma coisa tem aí. A primeira que eu acho é a gente ser viciada nessa aparência heteronormativa. Uhum. Então, você almeja, você só acha bonito quem tá dentro desse padrão. Porque se você, sai um pouco disso, você já não acha tão atraente. E a segunda, que eu acho que é mais complicada e que aí vai ter que fazer terapia mesmo, é às vezes a gente não achar que a gente merece ser amada. Então a gente se apaixona pelo inalcançável. Uhum. Então essa pessoa só não gosta de mim, porque ela não gosta de mulher, né? No caso que eu tô citando. Você não vai implicar isso a, essa pessoa não gostar de você. Eu acho que isso pesa às vezes. Então eu falava com ela, eu acho que isso é às vezes uma armadura que você coloca. Porque você fica nessa superfície do gostar, experimenta sensações de amor e tudo, sofre e não quer sair disso, porque às vezes se você se interessar por uma mulher bi, por uma mulher lésbica de fato, que você vai conseguir construir alguma coisa, você, tem medo demais, aí fica intenso demais e você às vezes acha que não merece. Uhum. É meio complexo, né? Sim. Eu nunca tinha pensado dessa forma. É complexo mesmo. É isso aí, gente. Terapia salvando vidas, impedindo as pessoas de serem chaveirinhos. Não, mas é bacana a gente pensar nisso justamente porque tem a ver com isso, né? Do quanto você se olha dentro do mundo que você tá e poder construir as suas relações e, assim... Eu vi isso num podcast esses dias do Controle Y, num episódio que eles lançaram recém, um beijo Y, inclusive, justamente falando isso, de um psicólogo falando justamente isso. Se você se cerca de pessoas héteros, como é que você vai querer se apaixonar e conhecer pessoas diferentes, se você tá cercado por esse mesmo tipo de pessoa? Não tem como. Então, se você... Por exemplo, o Vini, se ele só conviveu com pessoas héteros, eu não conheço o Crato, eu não sei como é que é o interior do Ceará, então eu não sei como é a vivência dele. Eu estou me baseando no que eu vivi numa cidade minúscula de Santa Catarina, que é o outro oposto, então assim, tem problemas nessa minha comparação, eu tenho ciência disso. Mas eu fico pensando às vezes que eu posso ter me colocado nesse lugar de ser na escola, por exemplo, né, de só andar com as meninas e os assuntos assim serem o que elas pautavam, porque eu não tinha voz ativa pra falar sobre os assuntos que eu queria, eu nem podia, porque eu não me permitia, né, eu tava ali fazendo um cosplay de hétero. Então tem muito isso, e eu fico pensando nas pessoas que têm essa posição de chaveirinho de hétero de fato, assim, consolidada, que as amigas, assim, eu não sei vocês, mas eu vejo muito mais essa relação com mulheres, né, mulheres cis, que adotam o homem gay pra si e acabam, inclusive, até adotando trejeitos deles, assim, pra, não sei, criar uma aproximação, criar uma referência. Que ótimo. Sim, a gente tem um episódio, né, o último episódio que saiu foi justamente de mulheres falando da sua amizade com homens gays, e eu quero inverter a pergunta agora, trazer pra gente, né, como é o nosso olhar como pessoas LGBTs pra essas atitudes. Tipo, já aconteceu de vocês verem de uma pessoa que quis criar uma intimidade e partiu pro estereótipo, pro trejeito?
com vocês? Já eu finjo que eu não tô vendo aquilo. Aí a pessoa fica meio sem graça, fala, acho que eu fiz merda. E eu só olho pra pessoa e falo depois, fez merda sim. O que a pessoa fez? Já vi gente falar assim, eu amo viado, vamos lá. E bate palma assim, sabe? Com o punho meio mole e tal. E aí eu olhei pra pessoa, não entendi porque tu fez isso. Que coisa caricata é essa? Aí a pessoa ficou, putz, mas como assim e tal. Também já em alguns momentos que eu já vi, eu conheço futebol, não gosto, não acompanho, não assisto tudo e tal. Mas eu fui criado num campo de futebol. Meu avô tinha um campo de futebol lá na minha cidade, Maracanã, no Ceará, né? Então, sempre fui próximo disso. Então, vejo alguns lances, torço e tal, né? Eu já vi héteros conversando sobre futebol e às vezes falam, o David não vai saber o que a gente tá falando. Aí eu falo alguma coisa e todo mundo fica... Meu Deus. A gente tava brincando, a Letícia vai saber isso. A gente tava brincando uma vez e perguntaram assim, qual é o símbolo do Atlético? E aí eu falei, é o galo. É o galo? Aí a Letícia fala, não sei. É o galo? Não sei se é o galo agora, tá? Mas É o galo. É o galo. Eu sei, porque eu sou de Isso, pois é. E eu falei, é o galo. Aí o pessoal... Era tipo a última pergunta do... Sabe jogo de tabuleiro? Era a última pergunta do jogo. E quando caiu a pergunta esporte, aí caiu essa pergunta, o pessoal... bom, vai ganhar não. Deixa pra lá. E aí o cara perguntou e eu respondi, é o galo. Aí todo mundo... Como assim? Eu falei, sim, gente, vocês acham que eu falo só sobre Lady Gaga e Madonna? Gente, vocês precisam abrir um pouco a mente, né? Não é Sim, isso, eu não. tenho internet, né? A gente não sabia que você conhecia e tal. Eu falei, amada, não é isso, vamos seguir a vida. E deixa a pessoa lá com os pensamentos dela, com um pouco de culpa. E, sabe, eu faço com que a pessoa se sinta culpada. Não fico querendo humilhar a pessoa, mas eu fico querendo que a pessoa fique refletindo sobre aquilo. E depois, se tiver algum momento, se quiser me chamar pra conversar, a gente conversa. Se eu tiver a oportunidade de falar, olha, foi papanguzão, escroto, eu chamo e falo. Mas às vezes que tentaram fazer alguma coisa assim do tipo, eu só falei, amada, não, ó, beijinho, sou chaveirinho não. Eu teria caído no estereótipo, eu não iria saber responder, não. Tipo, futebol eu não entendo, eu iria cair super no estereótipo. Somos dois. Mas aí eu lembro de uma vez aqui nesse podcast que a gente tava falando sobre anel de madeira, sabe o anel de sapatão? Esse aqui? Anel de coquinho. O anel de coquinho. Que a Letícia não tem um anel de coquinho. Você tem? E eu tenho. Olha aí, mais um. Tá vendo? Vocês ouviram um barulho, pessoal? Isso foi o tabu quebrando. O tabu quebrou todo. Se estilhaçou. Traçalhou total. Eu não tô lembrando exatamente. Se já rolou comigo, né, isso, da pessoa, tipo, vir com algum estereótipo todo, assim, pra cima de mim. Eu lembro que antes de iniciar a transição, já tiveram alguns caras que vinham brincar comigo, meio que querendo me colocar nesse lugar da gay, que é super louca por homem hétero, e passar a mão no homem hétero. Já tentaram fazer isso comigo, mas não vou saber descrever exatamente a situação, né? Mas em festa de família, assim, sabe, os maridos das primas já vieram com essas brincadeiras. Eu olhava assim, né, saco. Mas eu acho que foi isso, assim. Depois que eu iniciei a transição, eu não lembro de ter acontecido alguma situação assim comigo. Até porque também, né, tipo, minha adolescência, né, que foi quando eu assumi que eu gostava de beijar meninos. Eu já caí em um grupo que era quase todo de LGBT. Né, quase todo, assim, era quase tudo de gente bi, ou lésbica, ou gay, né, e depois uma amiga minha ainda se descobriu trans também, né, junto comigo. Então, assim, era um grupo já todo LGBT na minha adolescência. Depois, quando eu saí dali, eu entrei na UNB, que também, no curso de biologia ainda por cima, né, que também é um curso com um monte de LGBT, né, um monte de bicha e tal, quer dizer, LGB, porque eu fui, naquele momento eu fui a primeira pessoa trans da biologia, não sei se teve alguma antes de mim, mas teve um momento ali que eu era a única travesti da biologia. Então, assim, eram pessoas que já tinham uma mente mais aberta, então não rolava esse tipo de coisa. Só rolou mesmo com os namorados das minhas primas, assim, tipo, há muito tempo atrás. Eu nem sei, nem consigo descrever a situação. Mas se acontecer comigo também, eu vou tipo, olhar assim e falar, tá banhada no estereótipo, engata. A pessoa vai... Mas não tem acontecido isso, né? Tipo, comigo não acontece. Até porque também, na rua, eu me passo muito, né? Por uma mulher cis. As pessoas não percebem de cara que eu sou trans. Então é um pouco difícil também, tipo, quando me apresentam, assim, pra alguém. É um pouco difícil de rolar isso. Eu tenho algumas experiências, não diretamente comigo, mas tem um caso que eu queria contar, que foi quando eu entrei numa agência de publicidade, quando eu vivia nesse inferno. Eu cheguei lá e tinha um redator que é gay, que eu já conhecia ele de outros lugares. Eu cheguei lá, falei, nossa, tá todo mundo tratando bem ele aqui. Falei, cheio de mulheres em volta. Falei, nossa, essa é uma agência
LGBT friend, né? Falei, nossa, que legal. Eu já tava prestes pra contar também. Isso é sapatão, sei lá o quê. No segundo almoço que eu acho que teve, o povo sentou lá e ficou perguntando coisas pra ele, todas animadas, né? Aquela coisa. Tipo, perguntou coisas pra ele e em seguida começaram a falar assim, não, porque gay é ótimo e tal, mas mulher com mulher não dou conta. E papapá. Aí eu falei, tá. E essa não é a primeira experiência que eu tive com mulheres héteros, que é tipo, coloca a letra G lá no topo, porque entretém elas, e o resto não fala perto não, que você tá militando. Não, você tá enchendo o saco. Se for minha amiga, eu vou dar em cima dela. Primeiro que, né, eu não tenho mau gosto, aquelas. Hétero tem essa coisa de ser irresistível, né? Não, na hora de for qualquer outras coisas, você fala qualquer outra letra, elas nunca ouviram falar, não conhecem o alfabeto, só conhece a letra G. Então eu tenho essa experiência de ter raiva por tabela, porque comigo não tem muito o que falar, né? Às vezes, tipo, nem sabe o que é o universo lésbico, nunca ouviram falar, né? E quando tem alguma coisa, é muito vago. O que acontece muito raramente, talvez seria um homem hétero querer vir com alguma coisa, só que é outra coisa que eu não dou liberdade. A gente tá falando de BBB, e aí o povo fica muito criticando a Lina porque ela não se junta com a galera do grunge, com o homem dos grunge. E eu falo assim, gente, eu no lugar dela também não ia conseguir, porque eu não dou conta de ficar andando com parças, com a galerinha lá do... Eu não consigo, essa energia não tem a ver comigo. Então é muito difícil de ir pra esse lado, sabe? Sim. Tem muito isso. Eu já escutei várias histórias mesmo, né? De homens héteros que, tipo, a menina é lésbica, ele vai tratar como brother, tipo assim, automaticamente, né? E, nossa, deve ser tão ruim quanto, porque eu acho que... Não, talvez seja pior, porque eu acho que, pelo menos a mulher, ela é um pouquinho... Ela se veste essa coisa do tipo assim, meu amiguinho, não sei o que, né? O homem, ele vai partir pra escrotidão, provavelmente, né? Porque ele vai se sentir no direito, tipo assim, vamos comentar daquela gostosa do trabalho? Vai pra esse lado de objetificar mulheres, né? Tipo assim, e eu sou uma mulher que gosta de mulher, não sou um homem hétero, cis, babaca, não. Tem uma coisa que tem nada a ver, eu não me misturo com isso. E pra gente, né, como homens gays, aí eu não sei como é que é a experiência da Samantha, mas o David, eu acredito que deve ter passado por isso, porque, por exemplo, assim, eu não me considero uma pessoa tão afeminada assim, eu não me considero, assim, essa pessoa que vive falando de tantos temas LGBTs no meu dia a dia. Mas volta e meia aparece uma pessoa no trabalho pra me perguntar o que eu acho que ela deve fazer no cabelo. Faz tempo que isso acontece, assim, mas já aconteceu. E eu dizer, tipo, não faço ideia, eu não estudei pra isso, assim. Se você quiser raspar, tudo certo, né? Problema seu. Raspa. E, tipo... Raspa essa merda. Exato. Aí, tô pensando em comprar uma roupa. Que roupa você acha... Tipo, já aconteceu de me mandarem a foto no WhatsApp e dizer, o que você acha? E, tipo... Gente, desculpa, eu não trabalho na Vogue, né? Assim, eu tenho dificuldade de comprar roupa pra mim. Acho caro. Então, já aconteceu essas situações com vocês, do estereótipo, assim, as pessoas procurarem vocês especificamente, ou você já viram acontecer com pessoas próximas de vocês, de procurarem especificamente pra cumprir essa tabelinha do tipo assim, é viado, vai entender de moda, vai entender de maquiagem, vai entender de cabelo, é lésbica, vai entender de Fórmula 1, vai entender de trocar um pneu e não sei o quê. Sei nada. O povo acha que eu sou mística. Não sei o que é isso. Vem me perguntar de tarô, de incenso. Todo mundo acha que eu sou vegana. Eu caio nessas. Essa é novidade. Não fico ofendida, não, mas isso acontece com frequência. Não, mas depois do seu episódio sobre astrologia, eu vou concordar. Eu achei que você era muito vidrada nisso. Não, eu não sei nada. Eu acho divertido. Eu sei muito pouco de signo, só acho divertido. Mas não sou mística. Mas parece que o povo acha que eu sou. De questão de roupa, me perguntavam, mas também aí eu tô dentro do estereótipo que eu adoro moda, né? Então, assim, tinha sentido, sabe? Das vezes que me perguntavam e tudo, tinha sentido, porque as pessoas já sabiam que eu gostava muito de moda, né? Então, assim, tinha uma lógica, eu não sei se encaixaria no estereótipo. Agora, o que já aconteceu, só que, né, pegando experiência de outras pessoas, não foi comigo, mas foi quase comigo também, porque teve uma ação que tava acontecendo aqui em Brasília há muito tempo, tipo em 2019 isso, que era uma ação de pessoas trans, né? E aí, eu cheguei um pouquinho atrasada, aí quando eu cheguei me contaram isso, né, que tava lá uma amiga minha e outros 2 meninos trans, e acho que tinha uma menina trans no meio também, né? Então eram 2 meninas trans e uns 2 meninos trans. Aí chegou uma mulher cis e falou: ai, nossa, eu adoro trans. Às vezes eu até me visto de trans também, sabe? Nossa, ela falou isso, às vezes eu até me visto de trans. Aí a minha amiga, né? Ela disse que só ficou olhando assim e falou:
eu tô vestida de trans, comentou com outro menino, né? Eu tô vestida de trans, ele falou, ai, eu não sei nem se eu tô. Aí a mulher foi e saiu. Então, aí pouco tempo depois eu cheguei, né? O povo tava rindo e comentando disso. Mas não foi diretamente comigo, né? Sim. Que maluca. Que doida, né? Mas eu imagino assim, eu não sei como é que é a experiência da Letícia, mas volta e meia a pessoa também. E já aconteceu, né? De mulher fala. Tipo, até a Madonna já falou essa frase. E hoje em dia eu acho ela muito problemática. Tipo assim, porque eu sou um homem gay num corpo de mulher. Hã? Qual a lógica disso? Qual a lógica, exatamente? Qual a lógica? Eu tô muito gay hoje, eu botei uma roupa colorida. Oi? Você escuta muito o homem dar em cima de você e você fala, não, sou lésbica. Ele fala, também sou lésbica. Tinha que enfiar uma faca na jugular. Fala, eu já ouvi. Exatamente. E corta a piroca fora. Não fura a jugular, não. Corta fora, assim, pra ele ficar sem mais nada na vida. Cortar a garganta pra não falar. Não falar, exatamente. Uma vez na verdade, eu não lembro quem foi que me falou, mas eu lembro que já falaram pra mim isso. Nossa, você é o pior amigo gay que eu poderia ter. Você não dá dica de roupa, dá dica de cabelo. Aí eu falei, mas... Gente, é isso, né? Então... eu sou um amigo, eu tenho outras qualidades. A porta está aberta. Do jeito que você entrou, você pode sair. Não tem dificuldade nenhuma. Então... fala pra essa pessoa entrar no Grindr procurando amigo. Eu já vi perfis no Grindr. Já vi mulheres no Grindr procurando homens pra fazer amizade. Nossa, você falou isso aí, eu lembrei agora. Nossa! Gente, eu falei brincando. É sério? Eu já vi, mas... Sério. Veio assim agora. Mas pra fazer amizade mesmo? Amizade mesmo. Eu vi outro dia no Twitch que tinha mulheres bis lá procurando homens bis. Eu achei útil pras mulheres. Não, mas sim, eu vi essa matéria também. Não, mas eu já vi. Eu sei que hoje em dia o Grindr tá aberto pra todo mundo, né? Não precisa ser um homem gay ou um homem bi pra estar no Grindr. Tem muita mina que tá fazendo perfil no Grindr, muita mina trans também. Tem cara hétero entrando no Grindr. Eu sei que o Grindr já tá mais abrangente, assim, né? O foco ainda é homens com homens, mas tá mais abrangente. Mas mina entrando lá procurando amigos, gente. Sim. Agora, nossa, eu nunca... Nossa, agora que vocês falaram, eu tomei choque, que veio assim num lugar assim secretíssimo na minha mente. Na cabeça desse tamanho de cearense, agora, não dá pra achar fácil as coisas. Ela vai escolher a amizade pela bunda? Pelo tórax? Como é que ela vai escolher essa amizade? Pelo peitoral peludo, assim. Se é peludo, se é depilado. Mas aí não tem só isso no Grindr, gente. Também tem pessoas que mostram rostinho, entendeu? Mas agora pode até mostrar a bunda. Eles atualizaram as políticas de privacidade. Pode agora mostrar pode. Bumbum. Pois é, eu digo assim, não sei, tá? Não estou no Grindr. Mas quando eu vi isso, eu falei, eu não acredito que tem uma mulher procurando amizade aqui. Aí eu olhava assim, pra cima e pra baixo, e era só um pedaço de carne, realmente, né? E eu falei, nossa, não acredito. Será que ela vai conseguir? E aí, segui a vida. Mas eu vi isso mais de uma vez, tá? Acho que eu vi 2 ou 3 vezes já. Isso há vários anos atrás. Sei lá, uns 5 anos atrás, mais ou menos. Nossa, eu tô chocada. Eu falei tão brincando, assim, nunca imaginei que alguém fizesse isso, gente. Nossa, eu não me surpreendo com a humanidade. Não, nem Você tem oferta, tem procura, gente. Assim, isso. Sim. E vendem isso pras mulheres, né? Você precisa ter um amigo gay na sua vida, porque senão sua vida não vai estar completa. Tem até a música Donatella, da Lady Gaga, né? Que tem um momento que ela fala, pergunte aos seus amigos gays o que eles acham, acho que é dessa roupa e tal. Isso tá muito incutido na própria cultura pop, né? De que você precisa ter ali um amigo gay. Principalmente se você for uma mulher cis, você precisa ter um amigo gay, porque é ele que vai te ajudar, né? Isso, e a gente vê isso, uma merda. Como você falou, da cultura pop, não só fora do Brasil, né? Não só em filmes. A novela sempre teve isso. Em programa de humor sempre teve isso. No Big Brother, no ano passado, teve isso também. Então, pra todo Gil, tem que ter uma Juliette. É como se a Globo tivesse colocado esse padrão esse padrão não, né? Tivesse mostrado, destacado pra gente. O Gil é amigo da Juliette. Ele tem que ser amigo da Juliette. Porque ele é gay e ela é assim, ele é engraçado. E não é assim. Eu tenho amigos héteros. Tenho, inclusive não tenho preconceito, tenho até amigos que são. Tem até amigos que são. Você falou disso, aí eu lembrei que no ano passado, né? Ai, gente, esse BBB tá tão morno que a gente tá voltando em coisas do ano passado, né? Exatamente. Mas no ano passado tinha muita gente que tinha pegado o Gil junto com a Sarah, né? Foto deles, e falado, toda mulher loira tem que ter o seu amigo gay. Aí tinha o Gil com a Sarah, aí tinha também a Grazi Massafera com o Jean. Tinha mais, acho que umas 2, assim,
Era tipo o starter pack da mulher loira de ter um amigo gay ali junto, né? E é um padrão mesmo, né? É um padrão. Na cultura pop sempre tem que ter ali. Sim. De novo, né? O que vendem pra gente em filmes, etc. E por isso que talvez a gente, como homens gays, no mundo das mulheres lésbicas eu não vejo muito isso. Letícia, me corrija se eu estiver errado. Mas a cultura pop, ela vende muito essa questão do homem gay, e eu acho que a gente acaba procurando isso também, né? Quando a gente tem essa série de questões que a gente já levantou. Parece que pra sua vida ser completa, você precisa ter uma mulher ali do seu lado pra você, tipo, minha senhora, estou aqui à sua disposição para servir a sua vida. É porque eu acho que, tirando essa coisa quando a pessoa quer só por querer, eu acho que existe sim uma troca, às vezes, entre homens gays e mulheres. Até porque as mulheres héteros muitas vezes são reprimidas em várias coisas, tipo todas as mulheres, mas nesse contexto que a gente tá falando. Em algumas coisas elas encontram no gay essa válvula. O que não acontece, tipo no meu caso como mulher lésbica, porque eu não quero falar de mulher, não quero dividir nada com um homem hétero, porque ele é o meu próprio opressor, sabe? Uhum. Então eu acho que existe sim às vezes uma troca que é legal. Você não pode só buscar sobre isso. E aí em outras coisas, né, tipo, a Samantha vai poder falar. Todas as outras pessoas são opressoras de uma mulher trans. Mas no caso de um homem trans também, ao redor são opressões. Mas eu acho que tem uma energia que liga a mulher, que a gente tá falando que é a mulher hétero, e o homem gay, sim. Quando você passa daquilo, quando você só quer ser amigo da pessoa pela sexualidade dela, que isso fica muito esquisito. Quando você só quer ir nas festas, só quer glitter e não luta pelo seu amigo, não vai numa passeata, não briga com sua tia, não faz por onde, aí que fica esquisito, sabe? Sim. Exato. Sim. E foi até uma das discussões do episódio passado que eu achei muito interessante, porque eu vejo que talvez um pouco disso a gente, como homens gays, e voltando de novo ao Vini, eu não sei vocês, mas eu já me vi fazendo isso num passado longínquo, quando eu era um menino do interior, parece assim, eu precisava, como eu tinha uma série de questões na escola, principalmente, né, que a gente já fez um episódio falando sobre isso, quando alguém me acolhia, quando um grupo me acolhia, eu me entregava pra isso e, tipo assim, eu fazia parte daquilo e era isso, eu sabia o meu lugar dentro daquele grupo, mas eu aceitava, né, as migalhas que me davam, até que um belo dia eu disse, opa, peraí, calma, eu sou muito maravilhoso pra estar recebendo isso aqui. É um processo, de novo, né, cada um tem o seu tempo, demora, tem gente que vai passar a vida nessa posição de servidão, tem gente que vai ter um estalo e vai dizer, opa, vamos a merda, eu sou muito mais foda do que vocês estão supondo. E eu vejo também que não só com mulher hétero, mas eu vejo que às vezes nós, homens gays, a gente precisa também ter uma aprovação do homem hétero, porque ele precisa de alguma forma validar a nossa masculinidade, porque isso é tirado da gente, né? Quando a gente é gay, as pessoas automaticamente falam que você não é homem, que você quer ser uma mulherzinha, blá 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 blá. Então você precisa ter essa validação do homem para ele reconhecer o homem que existe em você, e você busca isso de algumas formas. Então você pode se interessar por futebol, mesmo que não seja interesse, mas você vai atrás daquilo só para poder ter um assunto. Você, sabe, vai fazer a ponte do cara hétero com a sua amiga, que é hétero também, pra poder ter uma função ali de cupido, pro cara também gostar de você e ficar aquela relação, aí você vai descartado assim que eles engatam um namoro. Coisas do gênero. Parece, quando a gente tá nessa posição de chaveirinho, buscando o nosso lugar, mas a gente sabe que esse lugar não existe. A gente vai criando e a gente sabe que, tipo, quando há uma concessão, ela é temporária. Em algum momento você vai ser descartado e tá tudo bem pra você. Você aceita isso, você fecha os olhos pra isso, né? E isso é horrível, porque qual é o lugar que você ocupa, inclusive na sua própria vida, né? Sim. Nossa, você falou esse negócio, né, de tentarem fazer de cupido e tudo. Eu lembrei que já tentaram me fazer de cupido tantas vezes nessa vida, mas tantas vezes eu nunca quis, né? Porque, sei lá, você que deu um jeito de conseguir seus próprios interesses românticos. Eu não vou fazer nada a respeito disso. Mas sempre tentam mesmo, né? As pessoas sempre tentam colocar uma função pra gente. E eu também vejo muito disso, da gente querer se encaixar naquela função, né? Tipo, querer fugir dos estereótipos pra ser aceito. Eu vejo muita gente fazendo isso mesmo. Eu, particularmente, não lembro se eu já cheguei a fazer isso. Mas eu já vi muita gente falando, né? Tipo, eu lembrei em uma live que eu tava fazendo no YouTube que uma menina foi e comentou, né? Que ela tinha medo, uma menina trans, né? Que ela queria fugir tanto dos estereótipos, né? Do que define ali uma pessoa trans e tudo. Que ela tinha até receio de se maquiar, sabe? Tipo, porque é um símbolo de feminilidade tão grande. Ela tinha receio de se maquiar pra ela poder, tipo, mostrar, não, ó. Eu não sou tão assim, sabe? Tipo, eu não tô dentro desse estereótipo e tudo.
Aí depois, né, a gente conversando, ela foi percebendo que isso era besteira, né, que não precisava disso, né. Então, acho que a gente se coloca mesmo, né, a gente, como pessoas LGBT, às vezes a gente vai se colocando mesmo assim, né, tipo, não, vou fugir aqui desse estereótipo, porque assim as pessoas vão me aceitar melhor, porque assim as pessoas vão me levar mais a sério, porque assim as pessoas vão... Sempre o que as pessoas vão, né? E não o que a gente vai. Então acho que realmente isso acontece muito mesmo no nosso meio, infelizmente. Eu acho que ela completou muito bem, assim, eu fiquei só refletindo sobre o que ela falou. A reflexão de milhões. Sim. Assim, seria muito ousado da minha parte falar que eu nunca passei por isso. Mas agora não me vem nada na minha memória de, ao contrário do que a gente falou da amiga do Grindr, da mulher que vai pro Grindr procurar amizade gay. Mas não vem nada na memória de algum momento parecido. Eu não sei se... Porque eu já sofri um pouco de opressão, sim. Isso de... Não chora, isso não é coisa de homem, para com isso, tu não é viadinho, essas coisas, ok, entre aspas, tá, pessoal, mas ok, passei por isso, mas eu já superei isso também, mas não consigo lembrar em algum outro momento, não sei se porque... Eu ouvia essas coisas, mas eu entrava num lugar da minha cabeça que eu não me anulava por isso, sabe? E eu, assim, outras coisas aconteciam também, tipo alguém falar sobre futebol e eu falar, gente, eu sei, nunca gostei de jogar, mas eu sempre era muito bom em outros jogos, como carimba, que aqui em São Paulo chamam de queimada. Eu não sabia soltar raia, a pipa, não sabia soltar a pipa, mas eu sabia fazer. Então, eu sempre me inteirava ali naquele meio com aquilo que eu sabia fazer. Não pra poder fazer parte, talvez por isso sim, por ser criança, né? Criança, a gente quer fazer parte daquele grupo, a gente quer brincar junto, por mais que a gente seja sempre a última pessoa escolhida na educação física, a última pessoa escolhida no time de futebol do quintal, mas... Eu pensava, beleza, não jogo futebol, mas sei fazer outras coisas. Eu sempre fui muito consciente das minhas habilidades. Quando a gente fala de habilidades manuais e tal. E hoje eu sou uma pessoa que eu tento transmitir isso no trabalho e também nas coisas que eu falo, tanto lá no podcast quanto na conversa que eu tenho com meus amigos, minhas amigas, converso com outras pessoas sobre trabalho. E tento trazer um pouco dessa que hoje a gente é com maturidade profissional, de falar, você, publicitário, não precisa saber mexer no Photoshop para ser uma pessoa foda. Você não precisa. Eu me considero um profissional muito bom e eu não sei mexer no Photoshop e eu não tenho a mínima intenção de querer mexer pra poder ter um salário todo lá pra mim todo mês, entendeu? Mas acho que é um pouco mais de consciência que a gente falou isso no começo, né? Que vem com a maturidade, não com a idade, mas vem com a maturidade que a gente vai tendo depois das coisas que a gente vai passando na vida. Eu acho que eu sempre me identifiquei desde criança nesse não lugar, de não estar. Então... hoje em dia até sou lida com mais uma feminilidade, mas quando eu era criança eu era muito a sapatão, eu era chamada de sapatão o tempo todo. Então, tipo, eu queria fazer coisas que eram ditas de meninos, mas os meninos não me queriam porque eu era uma menina. As meninas não queriam brincar comigo porque eu sugeria ranca no meio das bonecas. Então, ranca chutar a bola. Então eu nunca me sentia em nenhum lugar ali. Por isso que eu acho que eu vejo com uma coisa assim, quando a pessoa tá sendo o chaveirinho, é porque ela não sabe o quão é melhor estar rodeada de pessoas LGBTs, por mais que a nossa comunidade tenha vários problemas a serem refletidos. Mas é um outro espaço, e mesmo dentro da comunidade, mesmo em espaços que fossem só pra lésbica, eu ainda me sinto às vezes num não lugar, por várias coisas que eu não concordo, porque eu discordo. O que mudou pra mim foi perceber que estar num não lugar é uma coisa boa. Porque aí eu não me conformo com aquilo, porque aí eu não fico me deixando ser levada por uma manada. Então, por isso que eu acho que quando eu falei no começo que o Vini é muito novo, é porque sim, já estive nesse lugar de tentar ficar me encaixando em coisas que não me cabem. Mas eu acho que é possível, não só com o tempo em si, mas com só mudança de percepção, de entender que todo mundo que está seguindo uma norma está seguindo algo que não é seu, porque as normas não fazem nenhum sentido. Algumas pessoas estão mais confortáveis nelas e outras não. Aí depende de onde que você vai querer ficar. Essa vida de chaveirinho é uma vida muito de concessão, né? Até onde você pode ser gay, até onde você pode ser lésbica, porque o que eu vejo muito de pesquisando pra pauta, né? Uma das coisas assim que é um dos sintomas de você ser um chaveirinho é justamente isso. A sua amiga, por exemplo, vai contar da noite maravilhosa que ela teve com o boy, de que... com detalhes, riqueza de detalhes. Agora, quando você vai falar do seu encontro, por exemplo, eu não quero saber dessas coisas, eu não acho isso legal. Sempre que o movimento vem, vamos supor, dela pra você,
tá certo, você tem a obrigação de ouvir, de opinar, etc. Quando o movimento é o contrário, quando você precisa de uma opinião, quando você precisa de um ombro, alguma coisa, não, desculpa, eu tô ocupada aqui fazendo as minhas coisas, você não tá na minha prioridade. E é justamente essa posição do chaveirinho. Você não é prioridade, né? Como um chaveiro mesmo de casa, você chega em casa, abre a porta, joga ele na sua mesinha ou coloca ali no negócio da parede que eu esqueci o nome. Vocês comentem aqui, por favor. Você deixa de segundo plano, você só pega ele quando você precisa. E isso que é o mais horrível, né? Que dicas vocês dão, a gente como influenciador, como criador de conteúdo para a comunidade LGBTQIA+, de uma pessoa que pode estar se entendendo nessa posição de chaveirinho para ela ou sair dessa posição ou ela nem entrar? Se ela tiver consciência de que uma pessoa está se aproximando dela só para poder usar ela em benefício próprio para, tipo, enfeitar um pouco a sua vida. Vai pra balada gay, vai sair com seus amigos, vai procurar um grupo, procura os outros podcasts da rede LGBT Podcasters, vê sobre o que a gente fala, assiste séries sobre isso, tenta encontrar um pouco qual que é o teu papel, né? Como que você consegue enxergar o teu papel, porque você tá aqui não é à toa, e você não tá aqui só pra ser um chaveiro de uma pessoa que só vai te querer pra uma função, que é abrir e fechar uma porta. Não faz sentido. É isso, né? Se cercar de mais pessoas LGBT mesmo, cercar mais dos seus iguais. E mesmo que não seja, tipo, pessoalmente, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa mora num lugar que não tem, por exemplo, uma balada, né? Pra ela ir e tal. Mas hoje em dia, com a internet, você consegue encontrar os seus grupos, né? Você consegue, tipo, sei lá, nem que seja em um grupo do Facebook, pra quem ainda usa Facebook. Mas você consegue, né? Tipo, então vai atrás disso. Até porque se você tá ouvindo esse podcast, imagino que você tem acesso à internet. Então usa essa internet para se cercar mais de pessoas LGBTQIA+, porque assim você vai se encontrando mais entre os seus, e você não vai precisar tanto da aprovação de pessoas hétero cis. E se possível também fazer uma terapia é sempre bom, né, gente? Para qualquer pessoa, sempre terapia ajuda, que aí você pode se entender melhor, entender o que tá acontecendo, o que você tá se colocando ali, né, enquanto um chaveiro de uma pessoa hétero, melhorar a autoestima também, né? Ver o que causa essa sua baixa autoestima e tudo, né? Então é isso, se possível fazer terapia e sempre se cercar de pessoas LGBTQIA+, o máximo que você puder. Consumir conteúdo de pessoas LGBTQIA+, e por aí vai. Eu acho que o essencial é esse, realmente se cercar de pessoas LGBTs. Pensar, entender que a heteronormatividade é um deserto de tédio e que são bregas, além de tudo. Uma breguice sem fim. É lá que você quer ficar? Uma pataquada atrás da outra. Um bando de normas e coisas que não fazem sentido, porque eu acho que nem eles estão felizes lá. Eu tava falando em outro podcast, que eu não lembro qual, sobre como, no meu caso, ser lésbica é muito mais do que gostar de mulher. Isso é uma pequena coisa. É muito mais sobre tudo que eu rompo. É sobre romper ser devota a um homem cis. É romper todo o padrão que você é criada como mulher para exercer. É você se propor a novas experiências, a novas coisas. Então, assim, a minha vivência, tipo assim, eu me relaciono com uma mulher. Isso é um detalhe. Então, tudo que a gente faz parte disso não seja um detalhe na vida de alguém, né? Venha pro mundo LGBTQIA+, que é bem melhor, porque hétero não tá com nada. Essa heteronormatividade, né? Tá com nada. Nossa, você falou sobre essa questão, né, de você gostar de mulher ser só um detalhe, né? A sua atração ser só um detalhe do que é ser lésbica. E é muito isso, né? LGBT culture, né? Tipo, a gente é... Cara, tem tanta coisa assim, porque quando a gente foge de uma cis heteronorma, a gente já quebra tanto padrão, né? Que a gente acaba criando ali uma outra forma de viver mesmo, uma outra forma de experienciar tudo na vida, né? Então, realmente, acaba que a nossa atração sexual ou a nossa identidade de gênero acaba sendo só uma das coisas que compõem o ser lésbica, o ser gay, o ser trans, o ser bi, enfim, né? Eu gostei muito disso, achei interessante. Então, estar nessa posição é muito complicado porque às vezes a gente não percebe. Eu não sei se foi aqui que vocês falaram um pouco no começo, tipo assim, igual quando você tá relacionamento abusivo. Isso. As pessoas podem falar, as pessoas podem gravar, as pessoas podem esfregar na sua cara, você não vai conseguir enxergar. Porque justamente é isso, né? Você tá enxergando aquilo que você quer ver. E tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que inclusive é uma música que eu até dei uma dica no ano passado desse álbum maravilhoso, da Marina,
Ace the Diamonds, em que ela fala a seguinte frase numa música chamada Ancient Dreams in a Modern Land. Qual é o seu propósito? Por que você foi posto na Terra? Você não tem que ser como os outros, você não precisa obedecer aos padrões, você não está aqui para se conformar. Quando você se coloca nessa posição de chaveirinho, você está se conformando. Porque justamente você enxerga que esse é seu papel no mundo. É você ser o engraçado, é você ser a pessoa que vai dar dica de modas, é a pessoa que vai ali ouvir a sua amiga falando do quão incrível ela teve a noite dela e ninguém tá ali pra te ouvir. Então, estar nessa posição não é uma posição confortável. Em algum momento ela vai te incomodar. E às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho pra poder sair dela. E eu concordo com todas as dicas que foram dadas aqui. Cerque-se dos seus. Enquanto o Vini falou, né, o que não tem ninguém lá pra ele, a Lina falou a mesma coisa, mas ela já tem uma outra visão, porque ela é cercada pelas pessoas iguais a ela, pelos dela. Então eu acho que isso é a lente que faz a gente enxergar além. É isso que tira essa nossa miopia que a sociedade coloca de que a gente só tem uma função no mundo, que é servir a uma pessoa hétero. Não é essa. Você tá aqui pra servir a você, pra você correr atrás de você ser feliz, independente de ninguém. Você não é segundo plano, de forma alguma. Então, se de alguma forma a gente puder te deixar um conselho, é isso. Aproveita esse episódio, se você se percebeu nessa posição, e rompe essa barreira. Porque ninguém vai fazer isso por você, apenas você. E é a mesma coisa que sair do armário. Depois que você sente que você tá pronto e você sai, é libertador. Você tem a capacidade de viver a sua vida com plenitude. E isso é uma coisa que só você pode fazer por você. Fernando falou um negócio legal. Ele falou de lean, além, a lente. E eu lembrei, além, a lente, atente-se. Brincadeira, pessoal, só pra fazer joguinho de palavras, jogo de palavra da Lean. Exatamente. Eu aqui vendo a poesia toda, esperando o momento. Eu fiquei aqui em silêncio já, né, esperando. Super atenta, assim. Ai, vamos ouvir a poesia. Eu sei fazer poesia por quê? Porque eu sou gay? É isso? Exatamente. David, então vamos lá. Você é gay, você é do Nordeste, eu quero um repente aqui nesse lugar imediatamente. Exatamente, fazer um repente. Se joga. E no Se Joga desse episódio, né, a gente vai deixar aqui dicas pra vocês. Eu vou começar dando uma dica que não tem exatamente a ver com o tema, não tem nada a ver com o tema, na verdade. Mas é um filme que eu, como uma pessoa saudosa, adorei assistir no cinema. E que ele trouxe uma série de personagens dentro dele que traz um pouquinho da diversidade. E da diversidade que eu gosto, que é aquela que a pessoa é LGBT e pronto. Isso não é uma grande questão. Ela só fala e tá tudo certo. Que é o novo Pânico, ou Pânico 5, como a gente tá chamando. Que tem lá... Se você gosta de filme de terror, se você gosta da franquia, você vai adorar. Eu espero, porque eu gostei muito. E é um filme gostosinho, assim, pra você assistir e, na minha opinião, ajudar a normalizar um pouquinho o LGBT, né? Porque ele tá lá, só existindo, só fazendo as suas teorias, só falando sobre filme de terror, como qualquer pessoa na face dessa terra. Então, essa é a minha dica de hoje. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? Eu vou deixar uma dica que é uma espécie de talk show, não sei direito nomear ainda, e é meio antiga, de 2018, que é na NET, da Hannah Gadsby. É assim uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu acho que tem muito a ver com esse episódio, porque ela fala muito de como usar o humor, como a gente usa o humor às vezes como mecanismo de defesa. Ela fala muito como ela, como mulher lésbica, se percebeu homofóbica e quanto isso atingia a ela fazer piadas autodepressivas. E eu acho que tem muito a ver isso, porque a gente vai matando coisas dentro da gente e não percebe. Era pra ser de humor, mas não é o show de humor. Sim. Mas é muito bom, eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que linka muito com esse momento. Sim, eu comecei dando risada e terminei chorando. É isso que vai acontecer. Eu não vi ainda, vou atrás. Muito bom, tem na Netflix, tá na Netflix. Ótimo. A minha dica, assim, não tem a ver com o tema, mas eu vou indicar pra vocês, é que eu viciei no podcast Introvertendo ano passado. Eu viciei isso, loucamente. E tem um episódio que eles falam sobre LGBTs autistas, né? Sobre ser uma pessoa LGBT e autista. E é muito bom, não vou lembrar o número do episódio, mas se vocês procurarem Introvertendo LGBT, vai aparecer lá.
E é um episódio muito bom mesmo, então recomendo. Porque às vezes as pessoas, elas esquecem, né, que dentro das pessoas LGBTs também tem pessoas que são autistas, que têm TDAH, que tem várias outras questões, né, que são pessoas com deficiência também. Então acho que esse episódio é excelente, assim, excelente. Sim, vai estar a capa do episódio ali no Instagram do Fora do Meio. A minha dica é uma série, eu não sei se alguém já chegou a falar sobre isso aqui, mas, Letícia, não vou dar a dica daquele livro, tá? Aquele grandão que eu ainda não terminei de ler, inclusive. Mas é uma série que fala sobre, a série é Queer Eye, da Netflix. É um programa de transformação, né? Transformação, porque o estilo é makeover em inglês, que é transformação. Então o objetivo é pegar uma pessoa em cada episódio e transformar a vida da pessoa. É como o Esquadrão da Moda, que pega a pessoa e muda o guarda-roupa, aquele do Caldeirão do Antigo Caldeirão do Hulk, que o Luciano pegava, transformava a casa da pessoa, pegava o carro, transformava o carro. Sim. São programas de makeover. E o Queer Eye... Sem humilhar o pobre esse. Né? É quando o Esquadrão Isso. da Moda encontra o Luciano Huck. É isso, só que sem humilhar o pobre, exatamente, sem fazer isso. E o lance de Queer Eye é que são 5 caras que eles transformam a vida de uma pessoa por episódio. São 5 caras gays. Cada um deles pertence a um segmento diferente. Então, um cuida da cultura, psicologia e vida da pessoa, o outro cuida do design da casa, o outro de roupa e cabelo, o outro de roupa, o outro de cabelo e o outro de gastronomia. Então, uma transformação assim total na vida da pessoa, né? O objetivo não é fazer com que a pessoa entre de cabelo curto, saia de cabelo longo, loiro, não. É que a pessoa comece a enxergar o mundo de um outro jeito. Então, tanto é que o slogan é mais que uma transformação do programa. E ele é legal porque dá pra gente perceber que a gente precisa fazer parte de alguma coisa. E a gente não precisa de migalha, como a gente falou aqui, não precisa de pouco pra gente poder fazer parte, porque a gente viveu muita coisa já. Posso falar isso porque eu sei que você que tá ouvindo já viveu muita coisa. E só você sabe o que você passou. É aquela história, né? Você não sabe o que a Demi passou. É isso, só você sabe o que você passou. E não deixe ninguém tentar diminuir a tua luta, tudo que você já viveu, porque é tua história. É isso. É a minha história, a tua história, a tua história. E Queer Eye é legal porque ele valoriza muito a individualidade das pessoas e mostra que uma conversa minimamente racional dá pra gente transformar vidas. E acho que isso é super importante pra gente aprender, principalmente esse ano, que é um ano de eleição, né? Não sei quando esse episódio vai sair, mas, Fernando, se você me permite, gente, transfiram o título de vocês, solicitem o título de vocês até o dia 4 de maio. Dá pra fazer pela internet, não precisa ir em fórum, dá pra baixar aplicativo, é mais rápido que baixar o Grindr. E você ainda vai poder transformar a vida de um país todo, tá bom? E se for pra baixar isso, vota certo, tá? Porque se for pra baixar esse negócio, você votar 17, nem baixa. Fica aí no seu lugarzinho mesmo. É isso. Exatamente. Beijão. E se você tem mais de 16, né? Não precisa ter 18. Se você tem mais de 16, você já pode votar, gente. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. E o votar certo é votar 13, tá, gente? Não é qualquer outra coisa. Eu tava É 13. Vou deixar isso muito claro aqui. E é isso, exatamente. Meu aniversário é dia 8 de maio, então me dê de presente aí os títulos de vocês tirados, que eu vou ficar muito feliz. Sim. Exato. E, gente, se você tá ouvindo esse episódio, corre, porque tá acabando o prazo. Então, corre. Gente, enquanto o pessoal tá indo lá, né, no cartório fazer a transferência do título, que dá pra fazer pela internet, inclusive dá pra você abrir uma abinha aí enquanto você tá ouvindo esse podcast. Quem quiser achar vocês nas redes sociais, como que eles acham? O meu acha no Instagram, @sapajusta, no Twitter é @justasapa e meu Instagram pessoal é Letes da Mata. Escutem o Sapa Justa. Importante, dá spin na lenda. É isso. O meu Instagram é @sammendanha, e fica com 2 M's mesmo, viu, gente? Que é Samantha e Mendanha, que é do meu sobrenome, então Sam Mendanha. Também é Sam Mendanha na Twitch, que às vezes eu faço live lá desenhando. Também é Sam Mendanha no TikTok, só que no TikTok é Sam Mendanha 42, porque alguém já tinha roubado Sam Mendanha de mim. Então é Sam Mendanha 42. E no YouTube, que é a minha principal plataforma, né? Você encontra lá no canal Transmissão. Trans-Missão. É isso. Você me encontra também lá no podcast Desculpa o Atraso, que quando você ouvir esse episódio, os episódios do Desculpa o Atraso inéditos já estarão no ar. É uma promessa, o Fernando me fez prometer isso. Mas você vai poder ouvir episódios sobre mercado de trabalho, pessoas reais e carreira. E algumas histórias lá vão
te ajudar, te inspirar em algum momento da sua vida, quando a gente fala de trabalho, tá bom? E eu fujo totalmente daquele papo de coach, tá, pessoal? Então é um papo bem divertidinho. Modéstia à parte, é bem divertidinho, é legal ouvir. Eu gosto de ouvir as conversas lá depois. Você pode acessar o site desculpapodcast.com.br ou acessar as redes sociais, que é sempre com @desculpapodcast. No Twitter, no Facebook, que ainda existe, e no Instagram também, @desculpapodcast, tá bom? E você pode encontrar meu perfil pessoal. A Letícia sempre fica com raiva disso, porque eu não falei no podcast dela, meu perfil pessoal do Twitter, que é Melhor Pessoa Eu, tá bom? Estou lá, vocês podem procurar aí, seguir o Davinho. Beijão. Sim, e eu vou fazer um complemento aqui. O David tem uma newsletter sobre podcast, sobre podosfera, que é muito legal. Sim, exatamente. Aperta o play. Lá no site do podcast, Desculpa Podcast, eu falo um pouquinho sobre ela também. Então você pode acessar o site que você vai poder ouvir os episódios e saber como se inscrever na newsletter também. Perfeito. E se você tá me ouvindo e ainda não segue o Fora do Meio, gente, corre lá no Instagram, que é Fora do Meio Podcast, ou no Twitter, Fora do Meio Pod. A gente tem uma newsletter também, corre lá pra ouvir. Volta e meio, escrevo uns textos lá muito aleatórios de coisas que eu posso falar ou não no podcast. E eu quero aproveitar esse momento pra agradecer vocês três que estão aqui comigo, né, para falar um pouquinho desse tema. Foi sensacional o bate-papo, eu adorei reunir esse elenco. Letícia, eu não tenho nem palavras, né, porque você já é de casa, já chega, quando chega lá tá o quê, gente? Já no sofá, já pegou minha cerveja e tá tudo certo, porque a Letícia é isso. Minha vizinha praticamente mora no meu coração. Tem o David também, que ele tá aqui, né, lutando com a Letícia, né, tentando atingir a quantidade de vezes que ela participou desse podcast. Mas David também mora no meu coração, tá? E Samantha, que é uma pessoa mega especial. Eu tô doido pra te conhecer, Samantha. Quem sabe no dia 1º de janeiro a gente não tá num certo Palácio do Planalto lá, muito loucos, comemorando? Ai, vamos. Ai, sim, por favor, porque eu vou pra essa posse, gente. Posse do Lula, eu estarei lá. Pra passar. A gente vai ver a Pablo lá em cima. A Pablo vai anunciar a Sim. gravidez. Exatamente. Ai, Eu já quero esse encontro. Nossa, meu eu sonho. também quero esse encontro. Venham pra cá, que vai ser maravilhoso. A gente vai fazer uma festa nessa Brasília. Eu tô combinando com todo mundo de Brasília que eu conheço que eu vou pra ir no dia 1º, né? Eu quero só ver, eu vou ter que fazer o quê? A minha própria posse pra poder reunir todo mundo que eu tô prometendo. Mas aí já vai reunir todo mundo ali na posse. Já vai estar Sim. todo mundo lá, sabe? Porque não é possível que alguém não vá pra essa posse aí. Não é possível. Se eu conhecer alguém que não for, a pessoa tá assim, amigo, não conheço. É bom que ela tenha uma desculpa muito boa. Se ela for de Brasília e não for, é bom que ela tenha uma desculpa muito boa. Muito boa. E eu quero mandar um beijo especial para duas pessoas que são os apoiadores aqui deste podcast, o Anderson da Silva e a Denise Mendes. Muito obrigado por acreditarem nesse podcast e eu quero convidar você que está me ouvindo a fazer parte desse time de colaboração. Basta ir aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br, na área Contribua, escolher um plano de assinatura e a me ajudar a manter esse podcast no ar com valores a partir de R$1. Com apenas R$1 por mês, você me ajuda a continuar produzindo conteúdos quinzenalmente e ajudar a gente a dar visibilidade cada vez mais para esse podcast. Outra forma que você pode colaborar comigo é indo nas plataformas que você escuta o Fora do Meio, nos dar 5 estrelas, onde essa opção é disponível, como no Apple Podcast ou no Spotify, curtir, comentar e seguir o nosso canal no YouTube e recomendar o Fora do Meio para as pessoas que são próximas a você. Dessa forma, quando você interage com o Fora do Meio através das suas redes sociais, através dos agregadores que você nos escuta, você está dizendo para essa plataforma que nós somos um conteúdo relevante e que nós merecemos ser mostrados para cada vez mais pessoas. Assim, o próprio algoritmo da plataforma vai nos apresentar para novos ouvintes e a gente vai crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. E é isso, gente. Eu quero agradecer você, ouvinte, que nos ouviu até aqui. Eu espero que esse episódio tenha, né, como todos os outros desse podcast, feito você refletir, porque esse é o objetivo, é para isso que o Fora do Meio existe, né? Eu queria agradecer muito o convite. É muito bom estar aqui no Fora do Meio de novo. Sempre que precisar, me chama que eu venho aqui, eu dou um jeito e venho aqui. Quero também agradecer muito a todo mundo que ouviu. E depois vocês vão atrás de mim nas minhas redes, viu, gente? Eu já passei, vão atrás de mim. E é isso, tô muito grata pelo convite, foi maravilhoso participar. Eu quero agradecer o Fernando mais uma vez, um prazer, é sempre bom estar aqui. E eu gosto também porque você sempre convida pessoas muito agradáveis, que a gente já quer tomar uma cerveja, já quer ir pra posse do Lula. Então é sempre um prazer, porque passa a hora voando, é sempre muito gostoso. Então eu quero agradecer quem ouviu e agradecer quem participou também, que foi muito bom.
E é isso, faço minhas palavras de vocês duas. Muito obrigado, Fernando, de novo pelo convite. É sempre uma honra muito grande participar, poder compartilhar um pouco de tudo que a gente viveu e tentar ajudar alguma outra pessoa. Muito, muito, muito obrigado. É isso, né, gente? Como dizem no Big Brother, é sobre e tá tudo. Um beijão grande e a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Fernando. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.